nossa sessão de painel, dando continuidade à nossa terceira jornada de estudos sobre infância. Todos nós que estamos nesse painel pertencemos ao grupo de pesquisa Infância e Educação na Contemporaneidade, que é o nosso GPEduc. Então, eu, Renata, José Marinho, Graça e Deise fazemos parte desse grupo, e a gente vai dar continuidade ao que a temática da nossa jornada tem sido as 3 jornadas, a terceira nossa agora, que é fazer a apresentação de tudo que a gente desenvolveu, que a gente estudou, dos nossos trabalhos que a gente fez durante esse ano. Apesar de ser um ano atípico, nós tivemos nossas reuniões todas as terças-feiras, e agora mais recentemente todas as quartas, e isso é o fruto do nosso trabalho. Então, nós temos, na verdade, como se fossem 2 blocos, que Marinho e Renata, eles são bolsistas PIBIC. Eles têm uma bolsa de trabalho de 1 ano, que começou em 2019, está acabando agora, a jornada do PIBIC vai se realizar provavelmente no mês que vem. Então, os 2 primeiros trabalhos são frutos dessas pesquisas que eles realizaram de 2019 a 2020 agora. E Graça e Deise, elas são, respectivamente, gestora e professora de uma escola de educação infantil. Elas vão trazer o relato da experiência desse período, desde março, quando começou o isolamento. Então, para começar, a gente vai chamar o José Marinho. Ele é estudante de Ciências Sociais, faz licenciatura na Universidade Federal do Pernambuco, a UFPE. Ele é bolsista lá do nosso Centro de Estudos de Cultura, Identidade e Memória, o CECIM, e ele teve a felicidade de ter a bolsa renovada para mais um ano de pesquisa com a gente. Quem orienta ele é a nossa colega Patrícia Simões. Então, vamos dar início à apresentação do José Marinho, que é Políticas de Formação Docente, Profissionais da Educação Infantil, os Programas e Ações de Formação Continuada nos Municípios de Pernambuco. Olá a todas e a todos. Bem, vou compartilhar aqui a tela para iniciar a apresentação. Como o Juscelio falou, esse trabalho é fruto do PIBIC, e esse PIBIC ele estava inserido numa pesquisa maior, né, entre a parceria com a Fundagem e a Gestrado. A Gestrado é um grupo de estudo sobre trabalho docente da UFMG. Então, essa pesquisa maior, o tema dela foi a educação básica pública nos estados do Nordeste e Brasil, condições de oferta e perspectivas para a expansão com qualidade, né? Então, esse trabalho do PIBIC, ele estava inserido nessa pesquisa maior e tem como foco fazer um estudo sobre os planos municipais do estado de Pernambuco, né? Então, o nosso foco mais específico em cada um desses planos foi sobre a formação continuada das professoras da educação infantil. Então, quais são os desafios para que consiga se concretizar a formação continuada, né? Então, é necessariamente ter condições de trabalho, sejam elas trabalhistas, salários, progressão de carreira, infraestrutura escolar, né? Tem que ter todo esse aparato para que a formação continuada ela possa ser exercida. Não que precise ter condições de trabalho perfeitas, mas minimamente uma condição de trabalho que permita a formação continuada, seja ela o apoio do município para deslocamento para uma outra cidade, construir alguma universidade ou alguma outra instituição de ensino para as docentes, enfim, as possibilidades são imensas. Mas de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né, basicamente tem que haver 3 aspectos para a formação continuada e também inicial das professoras, né, que é o educar, cuidar e brincar. E um dos nossos objetivos foi de perceber o quanto esses planos municipais eles estão envolvidos com essas 3 temáticas, com essas 3 categorias. E antes da gente partir propriamente para a análise, eu vou falar aqui um pouco sobre os marcos legais da educação infantil para a formação da educação infantil no Brasil, né? Segundo Gato, Barreto, André e Almeida, esses são alguns pontos bastante importantes, né?
A formação inicial das professoras da educação da pré-escola, inicialmente era dada na escola normal. Nessa época, a formação das professoras para a educação infantil ainda tem um caráter muito assistencialista. Não tinha a questão educacional formal ainda envolvida nesse contexto. Então, somente na década de 60 é que veio o curso de pedagogia para formar as professoras tanto da educação infantil quanto da pré-escola. Mas ainda assim não era obrigatório. Somente com a LDB em 96 é que a formação no ensino superior passou a ser obrigatória tanto para a educação infantil, para a creche, quanto para a pré-escola. Quando veio as diretrizes curriculares nacionais em 2006, passou a debater sobre a carga horária do curso, sobre quais são os conteúdos, e desde aqui da década de 60 até hoje, se debate sobre o currículo do curso de pedagogia, porque ele é muito holístico, né? Envolve muitas coisas, tanto a formação para a docência na educação infantil, fundamental, gestão escolar, educação não formal. Então, aquele momento, tanto do estágio obrigatório quanto do estudo em sala de aula para a educação infantil, é um momento muito específico, enquanto a educação infantil envolve muitas coisas, né? Então, essa é uma polêmica que tem até hoje sobre a formação inicial. E daí que vem também a importância de haver uma formação continuada para as professoras que atuam nessa etapa de ensino. Um outro marco importante foi a Rede Nacional de Formação Continuada Articulada, que surgiu em 2004, que também que possibilitou a formação continuada. Também houve a Lei do Piso Salarial e a orientação do CNE para que houvesse a questão do salarial e progressão de carreira, o que também poderia auxiliar na formação continuada, mas foi algo que não vingou muito. Em 2013 e 2017, veio a possibilidade de formação inicial somente no ensino médio, normal, mas foi algo que não vingou. Ainda assim, a LDB de 96 é que permaneceu mais forte, assim, ainda mantendo a formação inicial no curso superior, mas ainda assim é possível. É uma lei que ainda não caducou, nessa lei de 2013 e 2017, mas que não teve tanta abrangência quanto a LDB. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, o Fundeb, de 2007, também possibilitou recursos para a formação continuada, é um outro marco importante. O Fundo de Financiamento Estudantil, ele possibilitou que parte das vagas que era destinada para esse programa obrigatoriamente fosse para o curso de pedagogia, assim também incentivando a formação inicial e continuada no ensino superior em pedagogia. E também houve também algumas políticas de valorização e estímulo à docência, que foi a Política Nacional de Formação de Professores, como também o programa Pró-Licenciatura, né, que também incentivou para a formação inicial e complementar. Também houveram outros programas de valorização à docência. Então, o nosso objetivo no PIBIC foi de analisar as políticas de planejamento dos municípios do estado de Pernambuco quanto aos programas, ações e estratégias de formação continuada para os docentes da educação infantil. A gente utilizou a metodologia com base em Minayo, né, construindo categorias, e o total de municípios, de planos municipais, foram de 163 planos analisados, especificamente só a parte da formação continuada. E as categorias que eu irei apresentar na forma de tabela é referente ao público-alvo, né, a quem foi destinado a formação continuada nesses planos municipais, as formas de promoção e apoio que os municípios ofertaram, né, e o tipo de formação continuada às docentes, e também quais foram os conteúdos da formação continuada. Então, aqui, a primeira categoria que a gente observou, né, que é referente ao público-alvo. Então, uma coisa importante de mencionar aqui é que esse quantitativo aqui ao lado não são a quantidade de planos municipais, mas sim quantidade de citações nos planos municipais. Assim, um plano municipal, ele citou mais de uma subcategoria. Então, da forma muito geral, os planos, eles mencionam mais
os profissionais professores e profissionais da rede, de uma maneira muito geral, sem especificar muito qual etapa, né? Mas também especificaram bastante sobre a educação no campo, a educação especial e também a educação infantil. E também professoras que não têm a formação no ensino superior ou que têm a formação no ensino superior, mas que não é exatamente vinculada à sua área de atuação. Então, uma coisa que é importante de salientar nessa categoria é que a etapa da educação infantil foi uma das mais citadas. Então, tem uma certa preocupação dos municípios de Pernambuco de atender a esse público, né, das professoras. E referente à segunda categoria, que é o tipo de formação, né, a das mais citadas são a pós-graduação, né, mestrado e especialização, como também a graduação. São as duas formas de formação continuada que são as mais citadas. E que também vale lembrar que o Plano Nacional de Educação, que serve de norte para os planos municipais, ele exige que esta seja um tipo de formação que seja contemplado, né? Então, aqui se observa uma ligação muito forte dos planos municipais com o Plano Nacional. A terceira categoria são os meios de oferta, né? Se são promoção ou se são apoio. Então, de uma forma muito branda, muito geral, especifica que vai ter promoção, vai ter apoio à formação continuada, mas de uma maneira muito geral não diz como, né? Então, outras subcategorias que foram observadas são as parcerias com políticos e programas, plataformas eletrônicas para poder realizar a matrícula, em cursos que não se especifica se vai ser à distância ou se vai ser presencial ou qual vai ser o tipo de curso. Também menciona sobre acervo físico, como também acervo de materiais online, né? E, no geral, também parcerias com o Estado, União e outros municípios. Bolsas de estudo também, se caracteriza como uma condição de trabalho que dá a possibilidade da formação continuada. E os menos mencionados, né, são coisas mais pontuais, parcerias com instituições educacionais, públicas ou privadas, né, tanto de ensino superior, mas também como parcerias com instituições que não é de ensino superior. E a quarta e última categoria, que é sobre os conteúdos de formação, é o que mais preocupou a gente, né, porque não menciona ao conteúdo específico que contemple a educação infantil, né? Então, de uma forma muito geral, né, educação especial e inclusiva, alfabetização, tecnologia da informação e comunicação, aperfeiçoamento pedagógico, e vale observar também que em relação às outras categorias que a gente observou anteriormente, são também as menos citadas. Se cita mais para a forma de apoio, a forma de promoção, o tipo de formação, mas o conteúdo é o que é menos citado. E vale lembrar também que a gente ficou naquela coisa, né? Então, o conteúdo para a formação das professoras de educação infantil é algo mais autônomo, né, em relação tanto a escolha que a professora vai fazer e de onde fazer a formação continuada e qual a instituição que oferta o curso de formação continuada. Então, é algo que a gente não conseguiu observar muito o vínculo entre os planos municipais com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E também aqui a gente traz alguns indicadores sociais sobre a quantitativa de professoras com ensino superior completo, tanto em creche quanto na pré-escola. Então, se a gente observar aqui o histórico desde 2010 até 2019, houve um aumento significativo de professores com ensino superior completo na creche, no estado de Pernambuco. Na pré-escola também um aumento de 2010 até 2019, e vale observar aqui também que é um quantitativo maior do que na pré-escola. E observando por zona rural e urbana, a gente observa que também em meados de 2011 a 2018 houve um aumento, mas que na zona urbana tem um aumento maior do que na rural, tanto na creche como também na pré-escola.
E, por fim, né, o que a gente observou alguns pontos negativos, como também alguns pontos positivos em relação à formação continuada, né, e os PMEs, né, os Planos Municipais Educacionais, eles tratam de forma muito vaga sobre a formação continuada das docentes da educação infantil, e também as propostas e ações de formação não contemplam as especificidades da educação infantil. Faltou fazer esse vínculo com as diretrizes curriculares. De forma geral, os municípios parecem mais tentar atender o Plano Nacional de Educação do que realmente um envolvimento, um comprometimento com cada etapa de ensino e, que a gente observou aqui mais atentamente, falta aquele comprometimento com a educação infantil, com os conteúdos. Os profissionais da educação infantil são um dos mais citados do público-alvo, o que é algo a ser observado, né, visto que a rede municipal contempla tanto as professores de educação infantil quanto fundamental, e também cursos de profissionalização, mas que é uma das mais citadas, então é um ponto positivo a se observar. E também, por fim, registra-se que houve um aumento significativo de docentes com ensino superior completo, tanto nas creches e pré-escola. Então, a gente observa que tem acesso a uma formação continuada, uma formação inicial e continuada, que é consenso de qualidade, que é no caso do ensino superior, mas que falta ter aquele comprometimento com os conteúdos e as especificidades da educação infantil. É isso. Obrigada, Marinho. Estava apanhando aqui para o microfone. Eu acho que eu vou deixar para fazer comentário das dois juntos, fazendo o link, até porque o trabalho tanto de Marinho como de Renata, eles se debruçaram sobre planos municipais de educação, Marinho especificando mais a formação continuada e Renata a avaliação dos moldes que se propõe o Plano Nacional de Educação. E aí, eu pensei depois fazer um apanhado junto, então vou passar a palavra à Renata. A Renata, ela é minha orientanda, PIBIC, também faz parte do nosso grupo de pesquisa, ela é mediadora de leitura e educadora social, graduanda no curso de pedagogia pela FAFIRE e de letras pela UPE. E ela vai apresentar o trabalho, as avaliações da educação infantil nos planos municipais de educação de Pernambuco. Com a palavra, Renata. Muito feliz de estar aqui hoje. Ano passado eu estava na plateia assistindo a jornada, hoje eu estou aqui apresentando o trabalho. Muito grata ao GP Eduque e a Jusceli. Assim como Marinho, eu fui bolsista PIBIC, né, na Fundagem, pelo CNPq, no ciclo de 2019 a 2020. Minha bolsa, infelizmente, não foi renovada. E minha pesquisa foi sobre a orientação de Jusceli. O projeto maior é o mesmo que Marinho apresentou, né, nós estávamos no mesmo projeto, mas o meu subprojeto, também na área da educação infantil, as avaliações dos planos municipais de educação de Pernambuco, perspectivas para a garantia do direito ao acesso de qualidade à educação infantil. Então, visando contribuir com os debates acerca da avaliação da educação infantil, a gente está apresentando aqui a parcial dessa pesquisa, né? A análise de 128 municípios do estado de Pernambuco, que compõem a região metropolitana do Recife, a Zona da Mata, o Agreste Pernambucano e o arquipélago de Fernando de Noronha. Os objetivos da nossa pesquisa são identificar as políticas de avaliação da educação infantil elaboradas pelas secretarias de educação a partir de seus planos municipais, verificando as iniciativas e estratégias no âmbito da avaliação desta etapa da educação básica, assim como analisar os modelos e abordagens adotados
comparando com os referenciais teóricos e com o Plano Nacional de Educação, e identificar também elementos que revelem ações e esforços para a garantia dos direitos da criança à educação infantil de qualidade. A nossa metodologia foi feita a partir do levantamento bibliográfico documental das temáticas, incluindo os planos municipais dos 128 municípios. E a construção dos dados se deu a partir da análise de conteúdo na perspectiva de Bardhan, quando foram identificadas categorias de análise no âmbito da avaliação educacional. Então, nesse quadro, a gente traz essas categorias que a gente trabalhou a partir delas, né? No foco na criança, foco no ambiente, as subcategorias institucional, de processo, externa, formativa, e as unidades de registro, qual era a ênfase, se na qualidade total, se no desenvolvimento da criança, se na avaliação de habilidades e competências. Então, a partir da análise dos planos municipais, a gente identificava essas categorias para verificar qual tipo de estratégia o Plano Municipal de Educação, né, e no caso o município, estão trazendo para a avaliação da educação infantil. Quando essa educação infantil ela é com foco na criança, a gente verifica que ela é uma avaliação também na educação infantil. Então, houveram casos de municípios que trouxeram a avaliação tanto da educação infantil quanto na educação infantil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, em seu artigo 29, ela estabelece a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, que atende crianças de até 5 anos, sendo de 0 a 3 anos nas creches e 4 a 5 anos na pré-escola. Essa etapa da educação ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da família e da comunidade. A emenda constitucional de número 59, ela prevê a obrigatoriedade do ingresso das crianças na educação infantil aos 4 anos de idade na pré-escola. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas definem as concepções de educação infantil, garantindo que esta, que é um direito da criança, cumpra a sua função, né? Que ela é sociopolítica e pedagógica. E o Plano Nacional de Educação de 2014, né? A LDB, no artigo 9º dela, ela prevê avaliação, né? Um processo nacional de avaliação de rendimento, que objetiva a definição de prioridades e a melhoria de qualidade de ensino para a educação básica. A avaliação da educação infantil vinculada à qualidade, ela não foi enquadrada, né, nesse artigo 9º, mas ela está presente no Plano Nacional de Educação de 2014, que em sua meta 1, estratégia 6, ele prevê implantar até o 2º ano de vigência deste Plano Nacional de Educação, a avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 anos, com base nos parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. Então, o Plano Nacional de Educação, de 2014, ele reafirmou a garantia do acesso, né, que a LDB e a Emenda Constitucional número 59 já traziam. E ele estabeleceu metas de universalizar até 2016 o atendimento em pré-escolas de crianças de 4 a 5 anos e atender 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches até 2024. No último monitoramento divulgado em 2018, referente aos anos de 2016, a gente consegue identificar que essas duas metas elas não foram cumpridas, apesar de que a de universalizar o acesso das crianças de 4 a 5 anos, ela está bem perto, né? Era para ter sido em 2016. Aquele ano estava, por exemplo, Pernambuco em média de 95%. Não atingiu os 100%, mas estava bem perto de atingir. A da pré-escola, ela tem até 2024 para atingir essa meta.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e com o Plano Nacional da Educação, é imprescindível a definição de padrões de qualidade de ensino, né? Nesse sentido, o Campus Fugare e o IGES reforçam a importância de que o acesso garantido seja de qualidade, mas apontam a distância entre a legislação e a realidade da educação infantil no país. Então, a nossa trilha de referencial teórico, né, a gente traz Saul, que defende o paradigma da avaliação baseada em conceitos de decisão democrática, né, uma avaliação emancipatória, né, que caracteriza-se como processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade visando transformá-la. A avaliação para a transformação. Jussara Hoffmann, ela reflete sobre os valores éticos da avaliação, né? Pois abarca todo o fazer pedagógico, ou seja, ela é uma ação ampla que abrange o cotidiano do fazer pedagógico e cuja energia faz pulsar esse planejamento, essa proposta pedagógica e a relação entre todos os elementos da ação educativa. E em Sobrinho, ele define a avaliação institucional como uma construção coletiva de questionamentos, uma resposta ao desejo de ruptura das inércias, pôr em movimento o conjunto articulado de estudos, análises, reflexões, uma transformação, né? Tanto da instituição quanto do seu contexto. Elone, Magalhães e Souza reafirmam a importância da avaliação para o acompanhamento das políticas públicas, já que ela deve abranger o processo de formulação e implementação das ações e os seus resultados. A gente identificou na nossa pesquisa que no que concerne às estratégias de avaliação da educação infantil, né, que é o foco do nosso interesse, um número significativo de municípios, no caso 34, que equivale a 26,6%, nem sequer citou a avaliação da educação infantil nos seus planos municipais de educação. Portanto, não tem uma política de avaliação para esses municípios. Em seus planos municipais não tem nenhuma estratégia falando especificamente sobre a avaliação da educação infantil. Contrariando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, 7 municípios, que equivale a 5,4%, põem o foco na avaliação da aprendizagem, nesse caso sendo entendida como avaliação na educação infantil. 9 municípios, equivalente a 7%, não disponibilizaram os seus planos municipais de educação para consulta e análise, e nos últimos 13 meses, né, que a gente esteve avaliando, eles não disponibilizaram nem no site do MEC, nem nos seus canais próprios de comunicação. Aproximadamente 10,9% do total de municípios analisados, 14 municípios no caso, não tem estratégia de avaliação da educação infantil alinhadas ao Plano Nacional da Educação ou ainda estão desenvolvendo seus parâmetros e instrumentos de avaliação. Dos 128 municípios que compõem a região metropolitana do Recife, a Zona da Mata, o Agreste Pernambucano e o Arquipélago de Fernando de Noronha, 71 deles, 55,5%, têm os seus planos alinhados às concepções de infância e educação infantil constante nas DCNEI e de avaliação dos autores estudados, que contemplam, né, essa avaliação participativa, com foco institucional nos processos e, portanto, mais comprometida com a qualidade. Nesse sentido, os indicadores de qualidade da educação infantil de 2009 afirmam que o processo de definir e avaliar a qualidade de uma instituição educativa deve ser participativo e aberto, sendo importante por si mesmo, pois possibilita a reflexão e a definição de um caminho próprio para aperfeiçoar o trabalho pedagógico e social das instituições. Esses 55,5% estão de acordo com esse tipo de educação, de avaliação. A gente identificou que em as nossas considerações finais, né, em suas metas e estratégias para a educação infantil, todos os municípios eles demonstram a preocupação com a qualidade social dessa etapa da educação básica. Então, mesmo aqueles que não trouxeram
nenhuma estratégia falando sobre a avaliação da educação infantil. Eles trazem, em algum momento, estratégias que mostram esse comprometimento ou esse olhar sobre a qualidade social da sua educação. A maioria desses municípios parece acreditar que o foco do interesse deve ser na melhoria da qualidade física, que é o que a gente mais identificou nos planos municipais de educação, na garantia de instalações adequadas, né, às especificidades dessa fase de educação e na ampliação do número de matrículas, que é uma preocupação recorrente em todos os municípios, até para se alinharem às leis vigentes, né? Muitos deles expressaram, por exemplo, a preocupação com a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes. Alguns municípios apontam para a falta de infraestrutura física básica para manutenção e para o acesso dessas crianças de 4 e 5 anos, trazendo, por exemplo, a preocupação sobre a readequação de espaços físicos que eles já possuem para receber essas crianças, né, que até então não acessavam essa escola. Nos municípios da Zona da Mata e do Agreste, foi possível identificar que é recorrente a preocupação com seu projeto político-pedagógico, que deve contemplar e considerar as especificidades das comunidades indígenas e quilombolas, das comunidades do campo e as peculiaridades étnico-raciais e ambientais, inclusive com um olhar atento sobre o brincar, tendo a possibilidade de ofertar, por exemplo, brinquedos urbanos ou brinquedos rurais, de acordo com o contexto em que essa criança vive, estando brincar vinculado aos seus modos culturais de existir e de viver, né, de cada criança. Então, é muito importante a gente ressaltar que os planos municipais, inclusive aqueles que não falam da avaliação da educação infantil, eles têm esse olhar, essa preocupação com a qualidade da educação. Pode-se observar, assim, um esforço dos municípios em cumprir os prazos de construção dos seus planos municipais de educação. Então, todos os municípios, eles construíram seus planos municipais de educação dentro do prazo, né, no ano 2015, apesar de nem todos eles seguirem os passos indicados no documento disponibilizado pelo MEC, nem todos eles estão alinhados ao Plano Nacional de Educação. Espera-se que os planos alinhados às concepções de infância e educação infantil, constantes na DCNEI e de avaliação participativa, com foco na instituição, nos processos e comprometidos com a qualidade, sejam levados em conta e que sejam realmente colocados em prática como política de Estado. Será um avanço para a educação em geral e para a educação infantil em particular. Então, aqui estão nossos referenciais teóricos. Obrigada, Patrícia, Renata Patrícia. Obrigada, José Marinho. Então, a gente fica bem feliz, né, em ver o resultado do trabalho dos dois, né, porque eu e Patrícia, a gente trabalha junto no mesmo projeto e fizemos o nosso plano de trabalho deles alinhados que... Eita, não estou falando. Desculpa, eu pensei que estava com o microfone. Então, agradeço a Renata, a Marinho, né? A gente fica bem satisfeito. Oi? Caiu de novo. Seu microfone está ligado, Juscelino. Está ligado. Ah, é porque está aqui aparecendo um outro desligado. Ficou péssimo agora. Então, os dois fazem uma análise, né, em cima dos planos municipais de educação. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação é uma política de Estado, né, daí o interesse da gente ter que eles sejam cumpridos, né, e ao a gente ter acesso aos planos municipais, a gente vê o valor que eles estão dando em fazer essa construção coletiva com a comunidade de cada município, né. Então, assim, quando o Marinho, ele traz, né, o histórico, né, das políticas públicas, o desenvolvimento das políticas públicas de formação continuada para a educação infantil, porque a educação infantil, ela antes era relegada, né, aos poucos, muitas conquistas que a gente estava tendo. Então, ele traz esse histórico, mostrando a importância que vai se dando nessa formação continuada, visto que
pelo LDB ainda não é obrigatório que o curso seja de pedagogia, né? Ele está ainda com preferencialmente de pedagogia. Aí ele vai trazendo todo da importância do Fundeb, né? Porque antes o Fundef não contemplava a educação infantil, e depois ele trouxe para nós que, em alguns momentos, o Plano Municipal de Educação, ele traz de uma forma muito geral o que se fala de formação continuada, não especificando. Por que é importante que viesse mais especificado? Porque aí já, como está como lei, né, é uma lei, garante que aquele recurso vai ser utilizado para formação específica, vai dizendo, né, se é no caso, para os quilombolas, se é para educação infantil, se é para educação especial, porque se fica amplo, fica uma coisa que, ao mesmo tempo, tem tudo e não tem nada, né? Aí, a Renata traz para nós a mesma coisa para as avaliações de educação infantil, mostrando que na LDB, apesar de dizer que era para ter uma avaliação ligada à qualidade, somente no PNE que ela aparece como uma meta, sendo que ela era para ser colocada em vigor em 2016, a primeira ANEI, né, na Avaliação Nacional de Educação Infantil, que já estava até na página do MEC, mas que a gente foi prometida para 2018, depois para 2019, e agora em 2020 não temos ANEI, isso que, assim, vinculada à instituição, não à educação, não ao desenvolvimento da criança, né? Então, a gente teve grandes achados aí, né? A gente vê que é um trabalho difícil, né, porque os planos, tem a lei que está lá, mas o plano, os meninos foram em cima das categorias de análise, né, e daí a importância da gente, que a gente gostaria que esses planos fossem colocados em prática, né, então, que a gente vê que, em função desse 2020 atípico, muita coisa não andou, né. Então, assim, a gente está bem satisfeito, tanto com Patrícia, com o trabalho que Marinho e Renata desenvolveram, né? A gente pode ver que há uma similaridade, né, na maneira como eles trazem, né, cada um na sua especificidade. A gente viu que nesses anos houve muito avanço, né, na educação infantil, e a gente espera que a gente consiga o gás de novo para conseguir vencer os retrocessos que estão havendo agora, ou então o que está estacionado, né, que a gente está estacionado. Mas, para alegrar um pouco a gente também, a gente está trazendo aqui que mesmo em tempos de pandemia, a gente tem trabalhos bem relevantes feitos aqui em Recife, que a gente vai trazer, então, a Graça e a Deise, né, que elas são que Graça, ela é diretora, né, coordenadora na escola, na creche municipal Ame as Crianças, e Deise é professora de educação infantil. Então, vou apresentar rapidamente a Graça e a Deise. A Graça é graduada em pedagogia pela FACH, né, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, pós-graduada em educação pré-escolar, tem várias especializações, uma em práticas assertivas da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, outra com ênfase na gestão educacional, outra com educação especial inclusiva, tá? E como eu já falei, ela é coordenadora pedagógica na rede municipal de Recife e professora na rede de ensino de Olinda. A Deise é graduada em pedagogia pela UPE, ela é pós-graduada em educação especial inclusiva e é professora da rede municipal de Recife, coordenadora na rede municipal de Olinda. Ambas são integrantes do nosso grupo de pesquisas, foi uma grande contribuição esse ano a presença delas, para nos contar como é que está funcionando, né? Como estão em duas redes, a gente acaba recebendo informações tanto da rede de Olinda como de Recife. Então, elas vão apresentar uma experiência no ensino remoto durante a pandemia, na primeira infância, uma experiência na creche municipal Ame as Crianças, no município de Recife. Essa creche, ela está no bairro do Bomba do Emetério. Vamos lá, meninas. Vamos lá. Com saudação a todos, né? Agradeço poder estar novamente participando desse momento, dessa jornada, né? Porque eu participei da segunda jornada, trazendo também a nossa experiência da creche. Então, assim, o nosso trabalho durante esse tempo de pandemia, né? Quando a gente deixa a escola, lá em março,
de repente, e fica em casa. Então, como é que a gente vai tratar disso agora, junto aos nossos alunos, né? Então, assim, surgiram várias dúvidas quanto esse momento de retomada à distância, né? Então, a gente ficou, como seria essa participação? Como seria eu interagir com esse meu aluno à distância? Como seria, vamos dizer, conviver sem poder dar um abraço no meu aluno, né? Sem poder falar o que Marinho colocou aí, educar, né? Cuidar e brincar. Como seria isso, né? Como é que a gente ia travar isso junto com as famílias? Né? A questão do brincar, da brincadeira, da importância que tem a brincadeira nesse contexto. Então, aí tem umas explosões de palavras que vai surgindo, que foram surgindo, né? Mas aí a gente foi continuando em busca de como solucionar esse problema, até porque incertezas vinham, tanto da secretaria quanto da gente com relação à nossa prática pedagógica. O que a gente sabia fazer, de repente, parecia que a gente não sabia mais fazer, né? Aí foi quando a gente iniciou, em junho, esse começo nessa interação. Então, eu sou coordenadora dessa creche. A creche, ela tem 40 crianças, a gente atende. A gestora é Lucilene Andrade, ela está recente, ela entrou esse ano. A coordenadora sou eu, né? Maria das Graças, e as professoras, Ana Cláudia, uma professora CTD em substituição no grupo 3, Cristiane da Hora, professora do grupo 2, Deise, professora do grupo 1, e Maria Vanderlúcia, ela é professora do Brinquedocar. Esse ano a gente teve o privilégio de conseguir, né, enviar uma professora do Brinquedocar para o horário da tarde, atendimento, que à tarde a gente só trabalha com auxiliar de desenvolvimento infantil e com estagiários. E a gente tem 10 auxiliares de desenvolvimento infantil distribuídos no horário da manhã, no horário intermediário e no horário da tarde. Então, o nosso começo foi, é possível realizar, né, atividades não presenciais de maneira cuidadosa, para não perder o vínculo escolar e afetivo, né? Que a gente ficava pensando nisso, né? Porque a gente estava distante deles, como é que a gente ia construir essa afetividade? Por esse motivo, né, o ensino remoto possibilitou a participação de momentos da rotina familiar, permeados por intencionalidade pedagógica. De certa forma, a gente tinha uma intencionalidade naquilo que a gente estava fazendo junto à família. Claro, sempre pensando que a gente não poderia passar, né, o nosso fazer como professora para a família, mas a gente podia interagir nessa intencionalidade de como ajudar essa família, né, de como está essa criança em casa. Então, aqui tem algumas fotos, alguns momentos nossos de reuniões que a gente teve para planejar, que a gente toda semana se reúne para planejar como é que vai ser a semana. E aí, são algumas fotos que os pais nos enviam da criança em casa, como é que eles estão. Porque o primeiro momento era saber como eles estão em casa, né, nesse período. Aí, como justificativa, o que foi que a gente foi buscar como justificativa para iniciar essa atividade remota também junto a essa família? Nesse período tão desafiador, buscamos construir boas ações, reorganizar práticas, ideias e pensamentos, com o intuito de estabelecer uma ação conjunta, né, entre a creche, os professores e a família, as famílias, no caso, né, pois considerávamos importante manter um vínculo de afetividade, não é? Não era porque a gente estava em casa que a gente não poderia fazer isso, claro, né? A gente sabe que também, dentro dessas atividades remotas, a gente tem pontos positivos e também temos pontos negativos, né? Mas que, para a gente, teve muitos pontos positivos a nível de a gente conseguir se comunicar com a criança, de ver a criança, de interagir com ela, de saber que ela estava também com saudade da gente, que a gente queria dizer isso para ela também, né? Que a gente estava com saudade. E aí a gente foi interagindo dessa forma, né? Aí a gente foi também buscar, lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, quando a gente também trabalha os campos de experiência dentro da Prefeitura de Recife, a gente trata, nosso planejamento é todo focado em cima dos campos de experiência. Então, a gente pegou o artigo
Quarto, a gente fala de quê? Das propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, né, a gente sempre teve esse foco, que a criança é o centro do planejamento, certo? Curricular. É o sujeito histórico e de direitos. Porque nas interações, relações e práticas cotidianas que vivenciam, constroem suas identidades pessoais e coletivas. Brincam, imaginam, fantasia, desejo, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos, né, para tudo isso, sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, isso foi o que deu muito esse embasamento também para a gente, né, que a gente já trabalha dentro dessa perspectiva, quando a gente traz os campos de experiência, o eu, o outro, nós, né, o espaço, o tempo. Então, a gente saiu construindo junto à família, numa atividade lúdica e prazerosa. E aí a gente trouxe os objetivos, quando a gente se reuniu antes para planejar como ia ser isso, apesar das incertezas, da dúvida da nossa prática, mas a gente foi à frente. Então, a gente colocou aí como objetivo estreitar relações entre família e creche. Eu acho que foi de fundamental importância. A creche foi vista de outra forma, né? O nosso fazer pedagógico, ele ficou bem em evidência um pouco assim, do que era que a gente fazia, do que era que a gente brincava na creche, isso aí ficou muito claro para a família. Oportunizar momentos lúdicos entre a criança e a família. Foi um momento também para a gente comungar junto com a família, esse estar com a criança, esse brincar com a criança, essa hora de eu estar em casa, né, com a criança. Aí a gente possibilitou isso também. Diversificar práticas pedagógicas a partir de interações e brincadeiras, né? Buscando esse brincar, que fala lá nos documentos, como vocês aí, nos trabalhos anteriores de pesquisa, fala bastante sobre essa questão da brincadeira, né? É um ponto-chave em todo o contexto da educação infantil. Aí a gente traz a BNCC, traz um enfoque pertinente quando afirma que, né? A gente tem também algumas interrogações, às vezes, sobre a BNCC, mas também a gente trata de tirar algo que é importante, né? A gente ser explorado e trabalhado ali dentro da educação infantil. Então, ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação de bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagem muito próxima ao dos contextos familiares e escolares. Quer dizer, ele aprende na família, ele aprende na instituição escolar, ele aprende na creche, né? Então, ali ele vai construindo e produzindo cultura na casa e na escola, né? Com a socialização e a autonomia e a comunicação. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo. A gente precisava dialogar com essa família e dialogar com a criança também. E o compartilhamento de responsabilidade entre a instituição de educação infantil e a família, que são essenciais. Não é? A gente conseguiu fazer essa troca com a família, né? O que a gente solicitava como orientação, na possibilidade deles, eles encaminhavam para a gente. E também a gente deixou muito assim, tudo que a gente ia propor para a família, a gente tinha um cuidado de propor algo que era possível ele fazer, que ele tinha aquele recurso para fazer, nada que não tivesse o recurso, né? Para facilitar também essa busca da família, nesse momento que também era difícil para a família, ocupar esse espaço, né, da creche naquele momento em casa. Aí, é isso que eu estou finalizando, e ele continua agora. Cadê, gente? Essas nuvens não vai ir pra lá. Olha que a mamãe pode desenhar. E esse daqui é a nuvem que estava preso. Foi isso mesmo, ainda se lembra da historinha que a mamãe leu, né? Vê, né? Estava no cabelo da mamãe. Isso. Nossa metodologia. Nós ficamos inquietas em
está tanto tempo distante dessa família e dessa criança. Então, pensamos em como alcançar as famílias. Primeiramente, nos reunimos, né, para acordar e para ver como seria essa questão do contato com a família. Tivemos como norteador as interações e brincadeiras, né, porque para alcançar a criança e para trabalhar de acordo com a necessidade da criança, precisaria interagir e brincar com ela. Né, para isso, sensibilizamos as famílias, né, fizemos os contatos com grupos de WhatsApp e iniciamos com sugestões de rotinas e experiências que fosse de fácil ação com as crianças, que eles pudessem fazer com eles sem ocupar tanto tempo e que fosse acessível a eles. E essas possibilidades foram o grupo de WhatsApp, né, cada turminha criou o nosso grupo de WhatsApp, né, então trabalhamos diariamente com eles, iniciamos com um contato menor e aos poucos trabalhamos diariamente, né, com bom dia, com sugestões de vídeos, com sugestões de oficinas, com atividades com movimento. Então, diariamente fazemos esse contato com a família e nos comunicamos com eles. Para algumas famílias que não têm esse acesso à internet, que tem algumas que têm dificuldade, a prefeitura lançou o canal do Alep, da TV Alep, e também o canal do YouTube, né, para que as crianças tivessem acesso ao conteúdo pedagógico. Isso para todas as turmas, né? E um dia específico tem para a educação infantil. Né? A partir desses encontros semanais que fazemos, reuniões virtuais, decidimos em um momento nos encontrarmos na creche para organizar o kit pedagógico, porque a prefeitura lhe deu inicialmente um kit, mas as famílias necessitaram, né, que as crianças recebessem mais, porque já tinham utilizado material e não tinham condições de comprar. Então, a creche se organizou, a equipe, e entregou um kit pedagógico para eles, com livrinho, com folhas, com lápis de cor. E, a partir daí, também fizemos uma pesquisa com as famílias, para saber o que é que eles estavam achando do ensino remoto. Porque, assim, como nós temos nossas angústias, as famílias também têm. E a gente percebe que em algumas sentem dificuldade. Mas o retorno foi muito positivo, né? Percebemos aqui na pesquisa, na primeira questão, o que é que estavam achando do ensino remoto. E 60%, né, respondeu que estava bom. Na segunda questão, perguntamos se estavam gostando das propostas do grupo. 92% informou que sim. Sobre os contatos e postagens diárias, também afirmaram, foi 100% da pesquisa. Sobre quantas vezes deveríamos interagir, porque ficamos na dúvida se continuávamos uma, duas vezes ou todos os dias. E prevaleceu a questão diária. Sobre a questão da TV Alep e o canal do YouTube, também a maioria disse que auxilia assim, na questão do acesso à prática pedagógica. Sobre a questão da aceitação das crianças, né? Se elas estavam observando se aceitavam ou não aceitavam bem as sugestões, e 76% afirmou que sim, que estavam aceitando. E também fizemos a questão subjetiva, né? Para escutar a mãe, né? Entender o ponto de vista dela também. E perguntamos qual foi a dificuldade que elas estavam sentindo para participar das atividades com as crianças. Então, assim, algumas responderam que a criança tem dificuldade de prestar atenção, outras não têm dificuldade, algumas faltam tempo, porque precisam trabalhar, algumas não levam muito jeito. Inclusive, percebemos que estão sentindo muita falta da creche, né, porque a criança exige um movimento, exige interação, então estão sentindo falta. Outras não têm essa habilidade de trabalhar o trato pedagógico. Outra respondeu que não tinha nenhuma, porém que as crianças preferiam estar em contato com outras crianças. Uma disse que faz o possível para ajudar, né, em fazer algumas atividades, não conseguem todas, mas algumas. Uma afirmou que tem dificuldade porque o celular não tinha a questão da internet e a televisão dela também não acessava a TV, não tinha acesso à TV Alep, mas que ela estava sempre se esforçando para que a criança, assim, conseguisse alcançar o mínimo das atividades sugeridas.
também pedimos algumas sugestões, né, para que a gente pudesse melhorar a nossa prática, a participação e interação com as crianças. Então, a maioria respondeu que seria interessante um kit pedagógico. Outras sugeriram também um momento de encontro, né, uma reunião no Meet, uma aula online. E outras responderam que estavam boas as sugestões, que as atividades aplicadas estavam contribuindo no desenvolvimento do filho, e que a outra achava que deveria criar um caderno para mandar atividades, que seria bom a chamada de vídeo, né? Que passasse mais atividades para as crianças, que tivesse mais atividades online. E a partir daí, né, aí nós tivemos as devolutivas, né? Percebemos aí nós criamos os kits e tivemos esse retorno, né? As crianças pintando, né, fazendo a leitura da história, né, brincando de amarelinha, que você vê foi uma atividade que envolveu um movimento, a criança colocando água na plantinha, porque também sempre sugerimos atividades que envolvessem a união com a família, participar da atividade em conjunto com a família, e essas foram as devolutivas. A partir das devolutivas, nós, em equipe, a equipe pedagógica, construímos o projeto Creche e Família Fazendo Arte em Casa na Pandemia, né? Então, assim, criamos oficinas com sugestões tanto de sucatas, de instrumentos musicais, como de atividade de artes, e as crianças sempre dão retorno, né? Vemos o vídeo, a criança brincando com o baragandã, e abaixo, um dos kits, né? Fizemos o kit com um livro, um caderninho de expressões para que as crianças pudessem se expressar através do desenho, da pintura, né? Que tivesse esse momento livre. A gente sempre conversa com as famílias para que deixe a criança se expressar livremente em seu desenho, né? Que a criança possa mostrar a identidade dele, que a criança possa ter a autonomia dele, né? Ele ser o protagonista das atividades. Você está fazendo o que aí, Lara? Mostra aí tua mão, para me ver como é que tá. Tá linda. O que é que tá linda? Tua arte ou tua mão? Cadê a mão? Oh! Mostra a mão, mamãe. Tá pintando o quê? Uma casinha pra mim. É o que tu tá pintando aí? Uma cozinha em casa. Percebemos que a criança está pintando a casinha. Então, ela pode se expressar livremente, né? Na experiência com a tinta, e trazemos como autor a Sarmento, e ele diz que a infância não é a idade da não fala. Todas as crianças, desde bebês, têm múltiplas linguagens, gestuais, corporais, plásticas e verbais, porque se expressam. Né? Em nossas referências, Sarmento, as diretrizes curriculares, né, a base, e a política de ensino do Recife. Obrigada, Graça, obrigada, Deise. Agora acertei o microfone, finalmente. Então, olha só, na apresentação das meninas, eu observei, assim, uma hora que a Graça disse assim, no meio de tudo isso, né, que ninguém esperava passar isso um dia na vida, né, a gente está vendo uma experiência que a gente nunca, imagina, planejou alguma coisa, a dúvida das nossas práticas, né, e aí elas tinham bem claro, assim, que a criança é o centro do planejamento, né, então era a criança que é o foco, a criança que é o centro, mas o profissional tá aí, foi se formar, né, foi atrás, né, a importância da formação continuada, né, de vocês foram atrás de aprender como é que nós vamos lidar com isso, né, e foram conversar com os pais, com as famílias, né, que a gente sabe que a criança não podia vir para a escola, apesar de todos quererem, as crianças devem estar loucas para voltar, para brincar com os amiguinhos, para abraçar a professora, e aí elas se fortaleceram no grupo e fizeram um trabalho, né, baseado no retorno que os pais deram. A pesquisa foi feita com 25 pais, né, dos 40 crianças, 15 não responderam, provavelmente porque não tiveram condições, estão sem condições de repente, trabalhando e tal, e aí constrói um projeto para atender a criança, né, então, para atender as crianças, as famílias,
a importância do profissional, né, do professor, dos gestores de escola, que estão, assim, super, a gente acha, assim, que estão super invisibilizados dentro desse processo todo que está acontecendo, né. Ninguém está perguntando para os professores, né, o que eles, como estão se sentindo, né, como é que está acontecendo, né, então, assim, a criança é o centro do processo de planejamento, a gente vê que a avaliação, quando é proposta pelo Plano Nacional de Educação, assim, avaliação e qualidade junto, toda vez que falar avaliação, tem qualidade do lado, e para ter qualidade, o que precisa? Bons profissionais valorizados, profissionais que são incentivados no seu trabalho, né, então aqui no final a gente tudo juntou, né, apesar de ser 2 blocos, né, a gente junta assim, a importância, se o professor não está nesse processo, como é que estaria, né, porque com os professores estão contando, então, estão trabalhando dobrado, né, vocês estão trabalhando dobrado, né, então, assim, né, é super bom ver o trabalho de vocês, assim, o fato de ser uma escola pequena também ajuda bastante, né, eu acho que ajuda, né, ajuda bastante vocês, né, e assim, eu, em algum momento, eu acho que nas nossas reuniões, Graça falou, e Carla Barroca também, que é do nosso grupo, que também trabalha na rede, que houve uma formação para vocês conseguirem lidar com as mídias, né, que a gente está vendo assim, a gente não está preparado, muita gente, dependendo até da idade, eu mesmo tenho maior dificuldade de lidar com as mídias, né, e vocês tiveram que fazer grupo de WhatsApp, pegar gravações e fazer curso em uma plataforma que foi criada, e a TV que vocês mostraram aí. Então, assim, a gente está vendo, assim, que o professor é incansável, né, quando lá na ponta, né, junto ao aluno que é o centro, mas sem professor, sem uma gestão, sem uma comunidade envolvida, a gente não tem a qualidade da educação infantil, né. Por isso que é legal, assim, como é a minha praia, né, a avaliação, assim, o objetivo da avaliação na educação infantil não é a criança, não é avaliar o desenvolvimento da criança, é avaliar tudo que ele está envolvido, e o professor, a valorização desse profissional é essencial. E uma das valorizações que a gente tem, né, é investir no professor, na sua formação, no seu salário digno, para ter condições dignas de trabalho, né. Então, assim, estou super feliz com o nosso grupo. Desculpem aí que eu me atrapalhei com as tecnologias que eu estou aprendendo ainda. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto para alguém colocar alguma coisa sobre o trabalho do outro, como se a gente estivesse numa sessão, num painel de pôsteres, num evento, se fosse presencial. Vocês fiquem à vontade se quiserem falar alguma coisa. Eu acredito, assim, que esse bloco, ele teve toda uma ligação, né? Porque quando o Marinho traz essa perspectiva lá, né, da formação do professor, né? Quando ela traz a avaliação e quando a gente traz essa experiência, né, teve tudo a ver, né? E a gente fica feliz, eu fico muito feliz, porque eu, quando entrei na rede de Recife, eu entrei na Escola de Educação Infantil, que é grupo 4 e 5. E sempre tive loucura de vir para a creche, né? E a gente muito lá reclamava, às vezes, do outro profissional da creche. Meu Deus, fizeram o quê com essa criança, que a motricidade, não sei o quê. Mas você precisa também estar nesse contexto para ver, né, o trabalho de creche. Eu acho que o trabalho de creche, ele vem desenvolvendo muito, graças às pesquisas, né? Esse olhar, né, sobre a educação infantil, sobre as infâncias. Então, a creche, eu acho que ela está vindo com a outra roupagem. A gente está sendo mais acreditado, a gente profissional, porque tinha muito aquela ideia, eu vou deixar meu filho aí para ele brincar, como se brincar não tivesse, né, uma intencionalidade, um desenvolvimento, né, uma produção da cultura. Então, é isso que a gente fica feliz em ver, né, que a gente está aqui discutindo educação infantil. Eu sou muito grata por esse momento e só tenho a agradecer a bagagem de informação, né, que a gente compartilhou aqui e o que eu aprendi aqui hoje, nesse momento. Mais alguém? Apenas agradecer a oportunidade, né, de estar fazendo parte dessa jornada. Como eu falei no começo da minha apresentação, ano passado, o primeiro contato que eu tive com a pesquisa foi na jornada do ano passado, em que eu conheci Patrícia, que me apresentou a Jusceli, né, e que oportunizaram o meu ingresso na pesquisa científica, né.
Então, a jornada, para mim, ela tem, inclusive, um caráter mais especial ainda, né? De saber que ano passado eu estava na plateia e hoje eu estou aqui apresentando um trabalho, né, que a gente desenvolveu juntas. Muito obrigada a vocês, ao grupo de pesquisa e essa jornada, que quem esteja assistindo veja como uma oportunidade também e se sinta convidada a conhecer o nosso grupo de pesquisa, né? Eu também queria agradecer, né, enquanto profissional, né, professora de creche, né, a oportunidade aqui de estar trazendo junto com Graça um pouquinho da nossa experiência, né, e que dizer que é possível, sim, fazer a educação, trazer a criança como foco do processo e dar evidência ao bebê, a criança de 0 a 3 anos, como de 0 a 6 anos. Obrigada. Estava pensando sobre algumas coisas, né, sobre a questão da formação inicial e continuada, e pelo que Graça e Teresa colocaram, como, de certo modo, o curso de pedagogia, de certo modo, está em falta, né, para a educação infantil, falta daquele foco, ou um outro curso, né, que não seja somente pedagogia. Então, eu fiquei pensando se as professoras da educação infantil, elas aprendem mesmo no dia a dia, né, na prática, né, na creche, né, na pré-escola. Então, acho que para esse momento da pandemia, do isolamento social, conseguir concretizar uma aula remota com crianças, tem a experiência prática das professoras de improvisar, de conseguir se envolver com as crianças, acho que é algo que contribuiu bastante. E também agradeço a participação na jornada, no PIBIC e no grupo de pesquisa. Então, pessoal, nossa missão foi cumprida aqui, né? Apresentamos nossas pesquisas, partilhamos nossas angústias, né? Os nossos desafios, e, assim, eu super feliz, né, da gente ter conseguido fazer essa junção e de organizar toda a jornada como um todo, né? Então, a gente convida quem está assistindo, a gente já teve abertura mais cedo, né? E agora, amanhã e depois, né, no caso 28, 29, teremos mais 2 mesas, mais um painel de pôsteres, né? Obrigada a todos e até lá.